Bay. E, gente, assim, a gente já tinha visto alguns cangurus pelo caminho, indo pra Fraser, a gente já tinha visto, assim, bem rapidamente, mas a gente queria ter um contato mais de perto, assim, com esses animais que são um ícone da Austrália, né? Todo mundo pensa Austrália, pensa em canguru, quer ver canguru, e a gente também queria. Então o Matt sabia já que provavelmente ia encontrar canguru ali naquela região, e a gente não só encontrou, assim, no meio da estrada, uns gigantes que eu consegui chegar bem perto deles, e também a gente deu uma paradinha em Cave Beach pra ver, e simplesmente quando a gente chegou lá, não só estavam rolando altas ondas, como também no caminho do surf tinha um canguru baby. E ele era tão acostumado com o humano, a gente chegou tão pertinho dele. Gente, foi minha maior interação, assim, cheguei muito pertinho, fiquei lá um tempão. Ele não cansou da gente, tentei dar uma graminha que ele tava comendo, a própria graminha. Eu só tentei dar uma graminha pra ele. Ele tirou assim minha mão, mas não quis muito, continuou comendo no chão. Mas foi tão emocionante, gente. Agora eu posso sentir que eu fiquei muito pertinho de um canguru. Só de pensar, assim, o tanto de animal que eu vi aqui na Austrália, eu acho que foi uma das coisas mais memoráveis, assim. Eu nunca tinha visto tantos animais exóticos e diferentes de tudo que eu já tô acostumada. E aí fomos pro surf e, pasmem, gente, a água não tava tão gelada quanto o resto da Austrália, sabia? Tava um pouco menos gelada, mas continua. As águas aqui são muito geladas mesmo. É muito difícil, eu acho, conseguir surfar sem long john, sem nenhuma roupa de surf, né, pra se proteger do frio. Mas a gente conseguiu se divertir muito, pegar altas ondinhas. Olha aqui, eu tô me arrumando pra poder começar a gravar, mas tive que começar antes, né? A gente acabou de chegar numa cidade que 3 horas de Sydney. Tá um tempinho meio nublado, mas a gente veio aqui pra ver canguru. Pertinho, conversar, abraçar. Você acredita? A gente tá indo ali. A gente tá no meio da estrada, olha que tá muito pertinho. E os cangurus a gente decidiu parar pra ver. Tentar chegar perto dele. Sai daí! Tentei uma comunicação com os cangurus, assim, fiquei fazendo filho, agachando pra ver se conseguia chegar mais perto. Eu acho que eles são meus amigos, porque eu atravessei a rua, eles atravessaram também, depois eu voltei. Mas, gente, eu fico pensando, primeiro que eu nunca fiquei tão perto, assim, de um canguru. Consegui ver cada detalhe, a mãozinha dele, o rabo e tal. E é muito louco ver um animal tão diferente do que a gente tá acostumado, né? Como que existe um animal enorme que pula assim, ó, pula, fica andando, pulando, comendo, de boas. Nossa, tava muito perto. Eu queria que ele viesse no meu colo, tá? Nossa. Que isso? Oi, Como tá pode ser um lugar que tem hein? canguru e surf no mesmo destino pra nós? Deixa. Indo surfar de repente.
Chegou o momento de conhecer o Opera House. Gente, todo mundo, mesmo quem não veio pra Austrália, já viu alguma foto do Opera House. Eu consegui ver do avião quando eu tava pousando, bem de longe, não dava pra ter noção do tamanho que é. É muito grande, muito bonito, muito detalhado. A gente não podia filmar lá dentro, mas deu pra gente dar uma volta por fora e mostrar pra vocês também a Harbour Bridge. É um lugar muito legal pra fazer um passeio ali, pra conhecer a City, às vezes sentar, almoçar, tomar um sorvete, tomar um café. É um passeio bem gostoso e que tem que fazer, né, gente? É o cartão postal aqui de Sydney. Aqui qualquer lugar que você olha é cartão postal, né? A Harbour Bridge ali, o Luna Park do outro lado lá em North Sydney, o Opera House, até a City é linda, se você olhar assim à noite também fica muito bonito. E aqui pra direita tem o Royal Botanic Gardens também, que é como se fosse um jardim botânico, que é lindo também demais. Aqui tudo que você olha é incrível. E a gente tá aqui segunda-feira. Tá lotado. E olha quanta gente que tem. Muita gente. Movimento incrível. E tem vários restaurantes também espalhados assim aqui perto, se quiser vir aqui almoçar e vir de pertinho como é que é, vale a pena, viu? Fazer esse passeio bem bonito. Tem balsas também, que vão daqui pra Manly ou em alguns outros harbors pela cidade. Também é muito legal de fazer pra ver tudo isso do ponto de vista dentro d'água. É um ângulo diferente, é bem bonito também. Por isso, né? Visual incrível, um lugar super tranquilo, ninguém te perturba. Quer dizer, as gaivotas perturbam um pouquinho. Aqui não pode andar com um batata da vida dando mole, não. E é isso, tipo, cartão postal aqui de Sydney e maravilhoso. Todo mundo que vem aqui, até um mochileiro falou, né, disso, né? Que ele já foi em vários lugares, super aventura, super natureza, mas que o ponto principal que ele gostou foi o Opera House. Eu acho que pra mim também tá ali no meu top 5 pontos. Muito lindo, gigante. Infelizmente a gente não pode mostrar lá dentro, eu sei que vocês devem estar curiosos. Mas quando vocês vierem pra Austrália, vocês vão ter que ir. Hoje a gente também fez um passeio muito diferente e bem local. A gente encontrou com o Duncan e com a Charlie na praia ali de Bondi, ali naquelas pedras do lado direito. E eles conhecem exatamente o lugar onde tem uma caverna ali, onde ficam vários tubarões. Eles explicaram pra gente que os tubarões parecem ser agressivos porque tem bastante dente e tal, mas na verdade eles não são. E eles sabem exatamente o lugar, e eles até cuidam desses tubarões e protegem. Então são pessoas que nos receberam de braços abertos para fazer esse mergulho. E mais emoções, né, gente? Porque o mar tava um pouco balançado por causa de swell, assim. Então, na superfície, tava meio mexido com um pouco de correnteza, mas ali embaixo, tudo maravilhoso. E vocês vão ver nas imagens que a gente achou 5 tubarões. Simplesmente. Ai, vou ver tubarão agora. Muito feliz, hein? Olha que lindo, a gente tá indo fazer um mergulho aqui em Bondi mesmo, que parece que a gente vai ver tubarão no meio da cidade, assim, com os prédios. Tem um monte de vida marinha aí embaixo, nossos equipamentos, ó, nossa roupinha de mergulho já tá aqui. E eles já estão esperando a gente lá embaixo. Hey guys, we're here in Bondi today. It's one of the most popular beaches in whole Australia, but we're doing something a little bit different. This is actually a really cool story. Like the guys, they filmed with us the first ever episode of The Local Eye, and maybe a couple months after, I was diving just behind the rocks, and I found a big cave full of grey nurse sharks. I got out of the water, I called him, I was like, Duncan, there's a cave full of sharks, just come and take some footage of it. And then after that, like the guys are even, you're studying, right, to try to it become like a protection area? Yeah, we're advocating for the removal of the nets by highlighting that there's a protected species just really close to where they put the nets out.
so that all kick-started that thanks to your fund. Yeah, How long was that? it was maybe 2 years ago, maybe. Yeah, it was kind of during lockdown that we started driving, I guess. And yeah, then they go back there like what, every week pretty much, like a normal. Yeah, well, there's this thing called Spotter Shark where you can submit, if you get a flank photo of a very nice shark, you can submit it and they can identify from the spots which individual it is. So we've actually got 40 individuals that have been identified 40? coming to this cave. Yeah. Wow. And so like the more footage you get, the more evidence you get for how many different individuals are visiting this area. Amazing. And do we have to worry about them or true, right? I don't know. Yeah. No, they're the brilliant sharks because they look super sharky. They've got these big teeth, they look intimidating, but they're totally safe. They only eat things that are smaller than their throat, so they can't like tear off anything, so they'll just eat raw fish, and you're totally safe with them, but they look amazing and impressive. Yeah, Nice. because I think that the teeth, right, and just correct me if I'm wrong, but like the teeth are like outside of the mouth, so they're not like teeth They're that kind make. of curved, so they can only swallow, they can't don't like cut. tear. They Yeah. so if it bites something, it's got to keep going. So it's not going to try and swallow you. Okay. You're Maybe totally you safe. flap your hand. Don't flap your hand in it. Yeah. Because it might think it gets swallowed out. Yeah. But they're very unaggressive. So. They're mostly asleep when we dive with them now. They'll be like, they kind of will sometimes bump into you because they're just like completely zoned out. They've switched off half their brain to go to have a little nap. And then they're like, oh, there's not normally something here. We're very lucky as well. There's a giant pool of fish that's just come around this corner. We've been watching it since while waiting for you guys here. So Yeah. So let's get geared up and get in the water because there's fish here, the cave's just there, and it's hot as hell. I want to get in the water. Let's go. The streets feel alive. We're mixed with light. Ghost town blown down, and life shines back. Going past such a blast on a train, on a boat, on a plane. So good to feel the rush again. And it's never coming down. We're invincible. You and I can, we take a spin down the highway, never let go. So we drive to the show and we shout, we don't know how it goes. So good to feel. Aventura, hein, gente? Tá bem bumpy. Ó. Pelo amor de Deus. Cheia. Muito irado. E é logo ali, cara, tipo, é muito perto. Rainers. E aí galera, então voltamos do dive aqui. As condições não estavam muito fáceis, mas a gente conseguiu ir até a caverna, conseguiu achar. A gente estava com pouca visibilidade ali em cima da água, então assim, eu achei que a gente não ia achar, pra ser sincero. O Duncan rapidinho, parecia que tava com um GPS ali, foi ó, aqui embaixo. A gente foi lá embaixo, tinham 5 tubarões dentro da caverna, eles estavam bem tímidos no início. A gente desceu algumas vezes e, enfim, foi muito irado. Eles saíram da caverna, teve uma hora até que eu tava concentrado assim, olhando pra dentro da caverna. Quando eu olhei pra frente, tinham 3 do lado de fora, eu falei, caraca, que isso? Mas foi muito maneiro, as condições podiam estar um pouquinho melhor, mas mesmo assim, sempre incrível ver, são criaturas incríveis. E do lado da praia, que é um ponto turístico gigantesco da Austrália, você consegue fazer alguma coisa diferente e se divertir. Chegou o nosso último dia da viagem, uma viagem que durou bastante tempo, foi muito inesquecível. E pra fechar com chave de ouro, olha que demais, a gente foi pras Northern Beaches, consegui fazer um surfzinho irado em grupo com todos nós, como sempre, nos divertindo muito, encontramos ondinhas iradas.
E vocês acreditam que, por coincidência, o show de uma banda que a gente tem ouvido muito aqui na nossa viagem, que é a Rum Jungle, fez um show exatamente na cidade que a gente tava. Então foi muito maravilhoso pra gente fechar com chave de ouro e celebrar essa primeira temporada com as músicas que a gente ama, que a gente se abraçou, cantando, foi demais. E agora a gente tá pronto pra encerrar. Que horror! Gente, olha que loucura, agora começou a chover. Não vai mais ter sol, então a gente vai seguir aqui, porque tá na hora de encerrar essa temporada. Eu queria muito agradecer vocês por terem assistido. Quero ouvir de vocês qual foi a parte favorita da viagem. Se tem algum lugar que vocês já foram, que vocês gostaram de rever, algum lugar que vocês querem ir. Não deixem de se inscrever no canal, claro que é dessa frase, né? Ativar as notificações e coloca aqui pra gente onde vocês gostariam de ver a segunda temporada. Um beijo e até a próxima!